Olá, Leora Lover, seja bem-vinda ao podcast Café com Parteira, no qual duas parteiras, ou três ou quatro, enfim, a gente vai conversar e tomar um café e bater um papo sobre algum tema sobre parto, maternidade, né? Então, seja bem-vinda, eu já tô com a Ana Luísa, que é minha parteira do coração, e a gente vai falar sobre a amamentação hoje, né, amiga? Isso. Ela é expert, a Ana, ela é a expert dos peitos, expert dos peitos. Porque, amiga, desde quando você entrou na equipe, a gente tem assim, tipo, a Ana é referência na amamentação. Você já era consultora? Não, né? Eu acho que quando eu entrei na equipe já era. Ah, então é por causa disso, né? Então a Ana, além de ser enfermeira obstetra, fala aí, o que você é, amiga? Legal. Fiz o curso de consultoria de amamentação. Fala, sou legal, antes de tudo sou legal. Só gente boa. Melancólica. Melancólica, gente. Fiz o curso de consultoria de amamentação um pouco antes de entrar na equipe, tanto que vim com várias ideias voltadas para amamentação, né, na época, eu lembro. Fiz a consultoria e o que chamou a atenção para fazer essa consultoria foi por conta da minha irmã, que teve gêmeos, e a gente viu que foi um mega desafio para manter essa amamentação aí exclusiva. Você já era enfermeira? Já era enfermeira. E você acha, assim, que o que você aprendeu na faculdade ajudou, assim, ela de alguma forma? Como que você ajudou ela? Como que foi? Tipo, ela engravidou e daí você falou assim, não, cola comigo aqui que eu sei tudo. Que a gravidez da minha irmã, que foi de gêmeos, né? Aí ela ficou um tempão tentando e tudo mais. Aí quando ela engravidou, que eu já era enfermeira e ela é nutricionista também, né? Então, da área da saúde. Tá. Nossa. Mandou oi pra ela, falou, oi, irmã, assiste nosso podcast. Assiste nosso podcast. Um beijo pra Raul, pra Eduardo. Tá vendo, né? A irmã, coitada, só porque pariu já não tá mais, as crianças que valem. Né? Aí quando... É engraçado isso, né? Mesmo a gente tendo esperado tanto tempo pros meninos, pra ela engravidar, né? Pros meninos virem, quando receber um positivo meu Deus, e agora? Eu achei engraçado porque na primeira ultrassom que foi fazer, aí o médico falou assim, olha, tem 4. Meu cunhado quase que caiu pra trás. Sério, era 4? Não era, ele tava só brincando. Tá. Era só pra... tipo assim, ela ancorou, porque 2 e fica tranquilo, né? Era 4. Exatamente. Mas aí vieram os 2 meninos, né? E a minha irmã, ela não pariu. Ela foi uma cesárea, parte cesárea, que foi uma loucura naquele dia, né? Lembro até hoje. Eu tava fazendo a pós em obstetrícia, tava na sala de aula e minha mãe me ligou, falou, sua irmã vai entrar pra cesárea agora. E eu, tipo, numa aula de enfermagem obstétrica, né? Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Ela tava de 34 semanas. Tá. Aí ela foi fazer uma ultrassom. E o podcast de hoje é sobre a minha irmã, né? O tema do podcast de hoje é sobre Ana Carolina. Ana Carolina e seus gêmeos. Gente, super não, legal, tem uma finalidade. Tem uma finalidade, peraí. Aí ela foi fazer uma ultrassom de rotina. E no ultrassom viu... até hoje eu nem olhei o laudo. Mas eu acredito que tenha sido uma centralização do Raul. Tá. Que é uma coisa que, né, assim, comum, mas que é mais corriqueira pra gêmeos, né? Sim. Uma coisa que acontece mais, né? Porque a gente já vinha acompanhando pelo ultrassom uma restrição de crescimento do Raul. E o Eduardo estava crescendo normalmente, né? De acordo com a idade gestacional. E a gente via que ele estava com peso menor. E nessa ultrassom aí o ultrassonografista falou pra falar com o GO e tudo, enfim. Foi pra cesárea. E é engraçado porque Raul nasceu com 1.600. Nossa. Um titiquinho de gente, né? E Eduardo nasceu com 2.200. Nossa, e bem diferente, né? E o engraçado é que Raul nasceu super bem. Muito bem. Porque como ele já vinha desse estresse, né? Dentro da barriga, ele já era um lutador desde dentro. Ele já era um lutador desde dentro. Sim, ele foi amadurecendo muito mais rápido. E a gente vê isso na prática também, né? Que o gêmeo que tem uma restrição maior, ele vai desenvolvendo muito mais rápido. É como se ele falasse, galera, já tô pronto pra sair, né? E Eduardo nasceu com dificuldade respiratória, né? Eduardo foi pro UDI, Raul nem foi pro UDI, ele foi pro UTI pra ganhar peso só.
Eduardo teve enterocolite, então você vê que a imaturidade dele foi maior. Enfim, como que eu ajudei nos primeiros dias, primeiros meses, né? Eles ficaram 1 mês na UTI, os dois. Eduardo ainda ficou 1 semana a mais. E quando foram pra casa, era um titiquinho de gente, né? Gente, é muito pequenininho. Muito. Cabia assim na palma da mão. Aí eu ajudava a dar banho, toda essa parte que eu já estava acostumada, assim, de manipular, né, as crianças e tal, sabe que não é tão frágil assim, né? A gente pensa que é. Mas aí eu conseguia ajudar nisso. E quando minha irmã tava com eles na UTI, uma coisa, trazendo para amamentação agora, né? É uma coisa que foi muito importante, que ela, assim, agarrou com unhas e dentes, que ela não queria não amamentar os meninos. Aquilo era o foco para ela, ainda mais nutricionista, sabendo todos os benefícios, as vantagens da amamentação. Então, o que ela fez? Os meninos ficaram 1 mês na UTI, ela ficou nesse 1 mês com bomba. Nossa. E ordenhava, porque eles ainda não mamavam, né? E ordenhava para não perder o estímulo, para não diminuir a produção, né? Ela tirava para dar para eles? Não. Tirava para dar para eles. Mas ela tirava, deixava uma parte no banco de leite do hospital e a outra parte, porque eles mamavam 2 ml, né? Bem pouquinho. Aí, e ficou todo o tempo estimulando para não perder a produção dela. Olha só que legal. Então, assim, eu acho que eu queria que você chegasse nesse ponto mesmo, porque eu acho, assim, que esse é o determinante, tanto para mães que são mães de gêmeos, quanto para mães que são mães de prematuros, quanto para qualquer tipo de mãe. Mãe de bebê de termo, que nasce de parto normal, cesárea. Eu acho que o primeiro passo pra gente dar certo a amamentação é a gente querer. Então, esse desejo. Então, a gente precisa, de fato, é que nem parto. A gente fala tanto, você precisa querer parir, você precisa estudar. Buscar informações. O primeiro passo é querer. Então, o primeiro passo pra gente amamentar é a gente querer, tem que partir de um desejo, uma vontade, um movimento nosso. Por quê? Assim como o parto, a amamentação, a Ana começou a dizer aqui os perrengues. Você imagina, 1 mês, a pessoa com corte da cesariana. A tristeza de ter criança na UTI. Né? E assim, não ter o bebê sugando, isso é um ponto que dificulta. Então, assim, gente, a maioria das histórias de amamentação tem desafios, tem tristeza, tem, né, tem dor, tem sofrimento, vamos dizer assim, né? Porque a gente acaba, sei lá, privando de sono, um monte de coisa. É atrelado a um monte de coisas que dificultam e não facilitam, né? Então, assim, a gente vai, uma hora ou outra, se deparar com isso. Então, se a gente não sabe bem pra onde quer, aquela frase, né? Quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve, qualquer lugar vai. Então, assim, a gente precisa ter esse desejo, não, eu quero. E aí, mais importante, eu quero porque é legal, porque eu vi na novela. Na novela não fala isso, né? Mas assim, mas tipo assim, eu vi porque, sei lá, tá na moda. Então, não, mas assim, entende? Você tem que saber por que você quer. Eu acho que esse é o segundo fator. Primeiro, você querer, e o segundo é saber por que você quer. Então, ela acabou de falar, a minha irmã era nutricionista, então, poxa, ela sabia os benefícios do leite materno como alimento, como, tipo, o melhor alimento do mundo, né? Então, cada pessoa vai ter o seu porquê, e esse porquê é o que vai dar o sustento ali naquela hora do perrengue. Porque não é um porquê abstrato, né? É uma coisa bem... acreditar que aquilo vai fazer bem tanto pra ela quanto pros meninos. Eu também tive um bebê prematuro, né, Jacinta? Então, imagina, os perrengues foram demais. Isso dá um podcast só meu, né? Pra falar um podcast da história da amamentação, Laura. Mas assim, a Jacinta foi malar bem, sugar, sabe aquele bebê assim, topzera, com 4 meses de idade. Até lá, gente, eu lembro, abrindo parênteses aqui nessa história, eu lembro... Pra você não se sentir menos, que tá me ouvindo, né? Eu fui sei lá, acho que eu senti um mês e pouquinho. E a gente foi no aniversário da filha da parteira, da Maria José. E aí tinha uma mulher que tinha acabado de parir, mesma época que eu, um bebê de termo. Gente, que alegria de ver aquela mulher. Ela pariu e ela tava com o bebê mamando e comendo, assim, conversava, aquele menino mamando. E a Jacinta chorando e pensava, meu Deus, eu quero ir pra casa, meu Deus, como que eu vou dar... Mamava essa criança aqui, ela não mamava. Eu tinha que ter toda uma logística, eu tinha que botar na colher, eu tinha que botar no copo, eu tinha que ordenhar, era maior, e ali eu não conseguia. Então lá eu não consegui dar de mamar,
direito. Lá eu não consegui comer, lá eu não consegui aproveitar. Não. Lá eu só olhava pra grama do vizinho, entendeu? Foi assim, isso me marcou muito, né? Então eu passei por muitas dificuldades. E o que me sustentava, as razões que sustentavam o desejo de amamentar. Então assim, eu sabia que isso, além de querer muito que ela amamentasse por conta do vínculo, eu sabia que eu ia economizar muito não comprando leite, que eu ia economizar muito tendo uma filha saudável, não precisando comprar remédios. Né? Eu sabia que não tem alimento melhor no mundo do que o leite materno. Né? Então essa foi a minha razão. Mas então tá, vamos voltar pra história da sua irmã. Aí, enfim, aí ela ficava, né? Detalhe. Então, pronto, a gente já falou do desejo, a gente já falou das razões e a gente falou do quê? Da sucção, é importante sugar, né? Eu acho que a gente podia falar aqui muita gente fala, mas o que eu preciso fazer pra meu leite, né? Pra eu ter leite, né? Ou pra eu ter mais leite, né? Qual que é a lógica, né? Sim, eu acho que tem muitos fatores que eles estão presentes, né? Nesse aumento de produção ou tudo mais. Mas assim, o principal físico é a sucção. Então, sem sucção, dificilmente você vai ter uma produção boa de leite. Por que é importante a gente falar isso? Porque nos primeiros 3 dias, principalmente, são aqueles dias assim que a mulher já pensa que não vai dar certo. Por quê? Tem a saída do colostro e aquela gotinha, aquela coisa pititinha. O bebê mama bastante, o bebê chora. Então, assim, é nesse momento que acontece aquele... eu não tenho leite suficiente. Não vai descer leite, não vai ter leite. E desiste de fazer o principal fator que vai influenciar na descida do leite, que é a sucção. Então, por exemplo, no caso da minha irmã, não tinha esse estímulo do bebê e só o estímulo da bomba. E ainda toda aquela parte emocional que estava abalada por conta de ter bebê na UTI. Sabe o que ela fazia? Pegava a roupinha deles, pegava a fraldinha que tinha o cheirinho deles lá do hospital, pegava foto, porque a gente sabe também, que é comprovado, né, que a gente tem esse estímulo visual, tem esse estímulo do cheiro, do olfato. Olfato, né? Exatamente. Então você tá ali vendo, te lembrando o motivo daquele perrengue, então você consegue, além da bomba estimulando, né, você consegue manter a sua produção. Tanto que ela manteve, né, a produção nesse 1 mês que ela tava longe dos meninos. E ela teve tudo normalmente, assim, a pojadura, né, descida do leite maduro, tudo longe deles, né, nesse 1 mês. Mas assim também, assim, e o corpo, o nosso corpo, do mesmo jeito que a gente fala assim, nosso corpo é apto pra parir, a gente consegue parir e tal, pra nutrir também, segue a mesma linha, né, assim, que Deus, tipo, te fez você prontinha pra parir, sua pelve, seu colo, e pra amamentação ele falou, não quero, tipo, Deus criando a mulher, vou colocar um pouco de parto, de amamentação, vou colocar. Não, né? Os hormônios do parto, os hormônios, mesmo que a mulher teve cesariana, há uma liberação de hormônios que favorecem. Então, não tem jeito, 3º, 4º dia ou 2º, dependendo da sucção do bebê, vai descer o leite, porque existe uma liberação hormonal para isso, né? Inclusive, muitas mulheres têm problema nessa época, né? Algumas porque vão produzir muito leite, o bebê não vai mamar a quantidade, enfim, né? Então, são 2 coisas aí. A importância da sucção, né? Da gente fazer a nossa parte, nós e o bebê, mas também o nosso corpo também trabalha para isso. Então, se a gente... eu vou me ajudar o meu corpo, eu vou colaborar com o meu corpo para que isso aconteça, isso vai, né, fluir normalmente, né? Eu acho interessante quando a gente fala de parto e amamentação, porque eu não vi nem de uma nem de 2 pessoas que a amamentação ela é mais difícil do que o parto. Também já ouvi. Porque tem mulheres que vão ter mais dificuldades mesmo, assim. E eu acho que o terceiro ponto, além de... que a gente tá falando do estímulo, de você ajudar o próprio corpo, é a rede de apoio. Porque quando você tem alguém do seu lado e fala, não, é assim mesmo, continua, vai, e é isso, aí você se sente mais estimulado. Senão você tem alguém que fala, não, vamos dar uma mamadeira, você cede por conta de tudo que tá acontecendo. E isso de você falar assim que o parto que eu também já ouvi muito, que a amamentação é mais difícil que o parto, é porque o parto, ele dura algumas horas, né? O parto, por mais que ele é intenso, ele dói pra caramba e tal, só que ele dura o quê? No máximo 1 dia, 2 dias, sei lá, no máximo, né? Ele dura algumas horas. E a amamentação,
é dia a dia, é assim, é todos os dias. Euzinha da Silva, amamento tem 6 anos, diretão, né? Então, Verdade. Diretão, tem 6 meses com amamento, tem 6 anos. Então, assim, sabe, é diário, o negócio ali, ele é, sabe, imagina, eu já tive desafio do quanto jeito que você pensar na amamentação, né? Então, assim, essa é a questão. Então, a razão, ela deve ser muito bem clara, esclarecida na nossa cabeça. Não, e por isso que a gente aprende na consultoria de amamentação que quando uma mulher liga pra você, é pra você ir naquela hora. Porque a gente sabe que minimamente o bebê vai mamar assim, vamos supor, de 3 em 3 horas, né? Vamos supor. Então, ela tá ali na deu mamar aquela hora, dali a 3 horas, ela já fica 3 horas angustiada. Porque se ela tá com algum problema de amamentação, por exemplo, uma fissura, ferir o seio, ou tá inchado, ou tá com uma parte endurecida, ela sabe, ela já fica contando o relógio essas 3 horas que ela já tá angustiada. Ela vai dar mamar de novo. Que ela vai dar mamar de 3 novo. horas. Exatamente. Principalmente quando tem fissura. Nossa, que ela pensa, o bebê vai mamar e eu vou querer morrer agora. Então, a gente sabe que consultoria de amamentação é pra ser o mais breve possível que você conseguir, porque você sabe que a mulher já é constante, igual você falou. Entendi. Tá aí, pronto. Aí ela foi, aí as crianças saíram e aí ela conseguiu. Quando os meninos pegaram o peito, como foi assim? Foi difícil? Foi fácil? Não, foi Teve difícil perrengue? também. Teve perrengue. Porque não tem ela ficou que nem um zumbi? Ficou. Não tem o estímulo... Ela tava estimulando, né? Mas e eles, né? Tem a fono e tudo mais, mas é diferente, né? Esse tipo de estímulo que tem numa UTI, né? É porque assim, só pra gente esclarecer, os bebês prematuros, gente, eles são prematuros, mesmo que nem fruta, né? É fruta. Quando a gente nasce madurinha, fica, né, docinha, delizinha, ele tá na maior potência ali da fruta. O bebê é a mesma coisa. Então quando nasce prematuro, fez sentido. Quando os meninos nascem prematuros, eles nascem com as suas capacidades muito não desenvolvidas. O bebê de termo já nasce com muita coisa que não está desenvolvida ainda, né? O bebê prematuro mais ainda. Então, assim, o bebê prematuro, ele não tem, muitas vezes, o reflexo, dependendo da idade gestacional, né? O reflexo tão desenvolvido de sugar, né? Muitas vezes ele não vai fazer nem a procura e nem sugar bem. E ele também, muitas vezes, não vai ter essa força muscular, né? E também fazer aquele movimento da mandíbula e dos músculos acessórios ali pra mamar. Então, é uma dificuldade muito grande, porque ele tem que aprender, né? Na lida. Né? E na UTI, eles fazem esses exercícios, a fono faz, né, esses exercícios de sucção, mas ainda assim é diferente, né? Do que tá mamando ali, livre demanda. Então, quando os meninos saíram da UTI foi mais difícil, né? Porque além de tudo, o prematuro ele perde muito peso muito rápido. Então, quando ele mama, a força que ele faz, né, de amamentar, você pode ver que até tem bebê que fica até suadinha a cabeça, né? Que é muita força que ele faz, esforço, tudo. Os bebês prematuros, eles não sugam com tanta força e eles param bastante, eles fazem grandes pausas, assim, para respirar. Porque eles têm que coordenar, né, respiração, sucção e deglutição, né? Ele tá engolindo leitinho. Então, minha irmã, ela colocava eles no peito, mas ela também ordenhava junto. Ela ficava fazendo massagem, não sei. Nem Nazaré, quantos peitos? Não, ordenhava na boca quantos peitos que a sua irmã? Eu tô pensando que não é Nazaré, tô fazendo as contas. Fazendo ordenha na boquinha dele. Enquanto eles mamavam, ela ficava massageando e ordenhava na boca deles. Pra ir mais leite. Tá, ela chegou de complementar? Ou ela dava só leite do peito? Não, chegou de complementar. Porque eu acho que no terceiro mês ela amamentou tudo exclusivo. Aí quando foi na pediatra, a pediatra incentivava muito ela a amamentar. Nossa senhora! Pena que ela não clinica mais, né? Mas ela incentivou muito a minha irmã. Ela não foi daquela assim, tá baixo peso, vamos colocar fórmula. Não, tá perdendo peso, Não, ela entendia que era um prematuro, ela entendia que ia demorar um pouco mais, a curva de crescimento ia demorar mais um pouquinho para chegar num bebê termo. Então ela foi acompanhando, assim, o desenvolvimento dos meninos e
Quando chegou nesse período, foi até eu que conversei. Desculpa aí, gente, né? Foi eu que conversei com o pediatra. Porque a minha irmã já não... Assim, tava um zumbi. Ela não vivia, não tinha como a gente conseguir ajudar ela, porque tava demandando muito, assim, os meninos demandavam muito. E eles eram liberados, tinha liberação hormonal, assim, ocitocina pra produzir leite, ela, cansada, né? Aí a gente complementou, eu acho que foi uns 3 meses, ou menos, não lembro, uns 2 meses. Aí o que aconteceu? Eduardo começou a fazer confusão de bico. Aí ela percebeu, ela falou, não, então não vai mais nada, não vai ter mais nada, nem mamadeira, chupeta, nada, tirou tudo. E tirou assim, abrupto. Pronto, a técnica. Tirou tudo. E aí voltou eles pra amamentação exclusiva. Olha só, aí eles já comiam. Aí, olha, quando chegou nos 6 meses, já começou a implementar a papinha de fruta. Mas assim, depois dessa época, não voltou mais nada. Porque tem gente que ainda continua a complementação, né? Mesmo com introdução alimentar, complementando com o leite fórmula, né? Porque... Ah, tá. Deixa eu te perguntar então, assim, o que você que acompanhou ela viu, assim, que... Porque a gente recebe muitas perguntas de mães que têm gêmeos. O que eu faço? Será que é possível aumentar gêmeos e tal? O que você acha, assim, que falou assim, nossa, isso aqui foi, assim, essencial para ela ter sucesso na amamentação com gêmeos? Sei lá, uma dica, assim, uma sacada que ela fez, que, por exemplo, uma posição que ela usou, sei lá, o que ela teve que você falou assim, gente, faz isso aqui que vai dar certo. Olha, várias coisas. Não, eu acho que a principal foi que a gente já conversou. Cabeça. Querer, né? Querer, exatamente. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas na mesma situação, nesse primeiro mês que os nenéns estivessem na UTI, já ia ter desistido, porque foi muito sofrido. Então esse querer, assim, foi imprescindível. Depois, a questão de posição, essas coisas assim, de ajeitar o bebê, é outro ponto-chave, que é a rede de apoio. Porque assim, às vezes você não vai conseguir amamentar os dois, ou um tá muito irritado e tal, então precisa ter alguém ali pra pegar o outro, acalentar, dar uma volta, a hora que você acalmar, vem, mama. Então foi muito importante o esposo dela tá junto, ele ficava muito com ela e era uma mão ali, né? E a gente mesmo, como família. Então... eu acho que essas duas coisas, elas valem mais do que a gente pontuar alguma posição, alguma coisa assim, mais micro, sabe? Entendi. Ter a rede de apoio e esse querer dela foi essencial, porque aí, quando ela amamentava, aí pegava os 2 meninos, aí ela almoçava, ela descansava, tinha esse tempo que ela conseguia fazer todas essas coisas. E a gente sabe que uma mãe que ela não tem essa rede, né, ela fica com os 2 bebês, aí ela esquece de si, né? Não tem tempo de tomar banho, tem tempo de descansar. E a gente sabe que precisa descansar, precisa dormir, precisa comer bem, precisa se hidratar pra você continuar essa produção de leite, ainda mais pra 2, né? Amiga, e olha que importante, você falando dessa questão, né, do querer e tal. Como que a gente acaba desenvolvendo isso ao longo da gestação? Porque se a gente não estuda sobre a amamentação na gestação, quando a gente se depara com um bebê ali, tipo, né, você quer resolver, você não quer sentir dor, você quer comer. Poxa, você vê esse menino chorar de fome, você quer saciar ele. Então, assim, um momento, eu acredito, que é propício pra gente estudar e desenvolver esse querer e porquê, as coisas, durante a gestação. Sim, então, pra quando surgir o problema, eu sei bem o que eu quero, né? Então, eu devo muito a isso, porque eu já tinha acompanhado um monte de mulheres, já era parteira e tal, então eu já sabia quando houve minha primeira dificuldade com a amamentação. Eu acho que a minha maior dica, né, prática, vamos dizer assim, aprender a fazer massagem de ordenha. Ah, sim. Foi um negócio, assim... Não comprar mamadeira. Também é uma ótima dica. Não comprar mamadeira, nem leite, nem fórmula. Gente, se você compra mamadeira, fórmula e chupeta, você dá. Se tá na casa, você dá. Eu sempre fui a radical da amamentação e juro que se eu tivesse, eu dava. Sim, dá. Ainda mais quando você tá fazendo seu enxoval lá, sempre tem alguém que dá
Sempre. A mamadeira e a chupeta. Tem nas listas, você vai na loja, tem lista com mamadeira e chupeta. E se você tiver na sua casa, você dá. Isso... Achei que você ia falar assim, se você tiver na sua casa, você queima. Você joga fora. Pode ser também. Se você ganhar de presente, não aceita. Não, daí... Mas então assim, o que foi importante a massagem ordenha? Por quê? Várias coisas. Porque primeiro eu aprendi a técnica, né? Então assim, se acontecesse um perrengue, eu sabia tirar. E a questão é assim, o bebê precisa se alimentar. O leite está dentro do teu peito. Qual que é o trabalho da amamentação? O bebê tirar aquilo do teu peito. Simples, né? Então, um bebê... Jacinta, não conseguia mamar, porque era prematuro, não tinha... Então eu pensava assim, eu tenho que tirar esse leite daqui e dar pra ela. Era uma coisa simples. Então o que eu pensava? Gente, você acredita que eu fazia tudo na mão? Não tinha uma bomba, gente. Sei lá o que aconteceu em mim, deu um trem na minha cabeça. Já tinha bomba essa época, né? Era dos meninos, né? Eu falei, vou tirar com a mão. Então eu tirava tudo com a mão. Eu tirava 30, 40, 50 ml, tudo com a minha mão. E além disso, de saber a técnica, isso me deu uma proximidade, como eu posso dizer? Uma conexão com o meu próprio corpo. Se eu massageava e ordenhava, eu entendi que aquele leite fazia parte de mim, eu tava colocando no copinho pra dar pra minha filha. E isso foi me dando uma conexão com o meu corpo, eu sabia do jeito que eu tinha que espremer, eu sabia o jeito, sabe assim? Então isso foi muito bom, porque eu tive uma conexão maior com o meu corpo, eu sabia que eu ia dar conta de amamentar, de nutrir a minha filha, né? Uma hora ou outra isso ia acontecer, né? Então pra mim isso foi muito, muito importante. Mas enfim, é cada perrengue, né, que a gente passa com a... Sim, exatamente. E a minha irmã amamentou até 2 anos e meio. Olha só. Os meninos. A gente sabe que já vira, não é uma fonte de nutrição, né? Mas a conexão, o vínculo que você tem. Tanto que quando o bebê já tá maiorzinho, quem sofre mais no desmame é a mãe, não é o bebê. Nossa, já passei por isso também. Verdade. E os meninos amamentaram até 2 anos e meio e assim, paixão, né? E é bom que ela passou a paixão pra você, né? Mas ela também fez o curso de consultoria de amamentação. Mas eles fizeram juntas? Fizemos juntas. Olha que legal, que bom. A gente fez junto. E na época ela tava amamentando, então a gente tava lá nas aulas, né? Foram 2 finais de semana, eu acho. E de repente vinham os meninos lá. E os meninos já estavam grandes, né? Vinha lá mamar. E quando fazia exemplo de ordem e tudo mais, aí a professora pegava ela e fazia. Que legal. De exemplo. E assim, gente, como minha irmã produziu muito leite. Aí ela fazia ordem assim, esguichava longe, dava pra ver certinho os ductos. Então ela foi uma ótima modelo. Olha que legal. E foi... Mas assim, uma coisa que minha irmã não chegou a sofrer, assim, na amamentação, foi questão relacionada a mastite, a empedramento. Ela a fissura, ela também não vivenciou esses perrengues. Os perrengues dela foram outros. E que mesmo assim, mesmo com esses problemas, dá pra ter um sucesso da amamentação, né? Sim, exatamente. E eu acho que, igual você falou, assim, sobre o parto, tem seus pormenores, né? Seus detalhes, de que vai ser mais difícil para umas e para outras nem tanto. A amamentação, ela é muito assim, a gente vê principalmente no formato do bico do peito. Então, a mulher, ela engravida e já fica com aquilo na cabeça. Meu mamilo é plano, não vou conseguir amamentar. Os mitos, né? Reforçando os mitos. Fazendo o link com o que você disse sobre se preparar durante a gravidez. Então você sabe que é uma coisa que já vem introjetada nela durante a gravidez. Meu mamilo é plano e tal, não vou conseguir amamentar. Aí quando chega lá no pós-parto, a criança Amiga, tá lá... você falou introjetada. Eu tô imaginando introjetada. Introjetada, existe essa palavra, introjetada? Atrapalhei todo o raciocínio, mas eu achei muito engraçado, mas que introjetou, entendeu? Enfiou um trem assim. De você internalizar, pronto. Internalizar é mais comum. Igual a minha amiga quando falou pra mim, embrolhos. Aí eu, gente, embrolhos, não vai ser essa palavra. Enfim. É cultura esse podcast. Aí ela já vem com isso de que o mamilo plano ela não vai conseguir amamentar. Então essa mulher, se ela tiver uma mamadeira em casa, quando o bebê começar aquele ciclo de choro, de assim, irritadiço, e ela não conseguir colocar o peito na boca do bebê, essas coisas assim, ela vai dar a mamadeira e entra no ciclo do desmame. E sem contar que
Assim, por mais que você seja, tipo, a topzera, estudou um monte e tal, sempre tem um momento de vulnerabilidade no puerpério. Aí você tem aquele menino chorando e tal, aquela ideia que tá lá, né? Tá ali do seu cérebro que você tem um bico invertido e tal. Aí você tem aquele perrengue e tal, aí a sua mãe, tua avó, alguém, algum anjo de Deus aparece e fala pra você: ah, não, acho que é seu bico não dá certo. Aí você fala: pronto, é isso mesmo, bingo. É o bico, eu não dou certo, a produção tá pouco. Eu não tive pra nada. E aí começa. E aí desmama, né? Como você falou, e entra no ciclo de desmama. Então eu acho que o querer é o principal. Só da pessoa ter assistido o nosso podcast até o final já é uma coisa boa. Sim, com certeza. Já é um passo. Um passo já de ela querer. saber, meninas, que tem bico plano, invertido, vocês são capazes de amamentar. Sim. Né? Talvez precise de uma consultora de amamentação, talvez precisa de uma amiga sua que tem um mamilo invertido também pra te ajudar, pra te apoiar, pra você ligar e falar: meu Deus, eu não vou conseguir. Ela fala: não, calma, vai conseguir. Talvez você precisa de mais artifícios do que uma mulher que tem um peito que já tem o bico lá formado, é diferente, mas é possível, porque o bebê vai conseguir extrair leite mesmo o mamilo estando invertido, e o bebê tem uma força tão grande de sucção que você consegue formar mamilo pela sucção dele. Sim. Mulheres também que tem silicone pode ter um pouco mais de dificuldade na amamentação por conta de quantidade de leite, mas também é possível. Então, assim, pesquisem, se informem, né? Não achem que tá tudo perdido, que você não vai conseguir amamentar porque a sua mãe que tem mamilo invertido não conseguiu, não é por isso que você não vai conseguir. Então, fica essa dica, né? Fica a dica. E aí, ó, a gente já tá encerrando o nosso podcast. Se você tem dúvidas sobre a amamentação, você pode... Bom, esse podcast tá no Spotify, em todas as plataformas de podcast, mas também está no YouTube. Então, quem tá no YouTube e quiser fazer perguntinhas, comentários, dizer que a gente é linda, maravilhosa, que quer beber café com a gente, vocês podem colocar aqui embaixo, tá? Nos comentários, dar um like no nosso canal, compartilhar e tal, que a gente vai falar mais sobre a amamentação, né? Dá pra gente fazer um podcast só sobre a amamentação. Os principais perrengues, né, que as mulheres passam. E, gente, uma dica de ouro: não é porque o bebê tá chorando que ele tá com fome. É verdade? Isso aí, não. Legal, a gente tá fazendo um podcast sobre isso. O que é? Meu bebê chorou e agora o que eu vou fazer? Nossa. Às vezes tem um meme que né, o bebê, o dedão tá coçando, aí minha mãe me dá peito. E tipo isso. Que coisa, ó, vida certa. Meu Deus, exatamente. Amiga, é a forma obrigada, de viu? comunicação. Eu sempre pego esses meninos no SUS pra fazer podcast e elas sempre arrasam. A gente acorda linda e bela desse jeito. Gente, obrigada pela companhia. Um beijo. Tchau, tchau.